Oi, crianças! E aí, como é que vocês estão? Estamos aqui juntos nesse domingo tão especial, que é o nosso domingo de Páscoa. Quem conseguiu aí durante a semana fazer as tarefinhas do Páscoa na Caixa? Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco sobre quando o povo hebreu estava lá no Egito, escravo, e o Senhor mandou um libertador para esse povo. E eles, nesse processo de libertação, quem lembra? Deus mandou 10 pragas, e a 10ª praga precisava que um cordeiro fosse morto. Esse cordeiro precisava ser sem defeito. Ele não podia ter nenhum osso quebrado, ele não podia ter nenhuma doença. Ele precisava estar perfeito para que o sacrifício fosse aceito pelo Senhor. E hoje nós estamos relembrando exatamente isso, a morte do Cordeiro que veio para nos salvar. E eu deixo vocês agora com um espetáculo que foi produzido por nossa produtora teatral, Nicole Guerra, com muito carinho para vocês. Vamos orar para a gente começar? Senhor, muito obrigado por esse domingo. Muito obrigado porque hoje a gente relembra, Deus, tudo que Tu fizeste por nós. Tudo que Tu fizeste, Senhor, pela humanidade. Deus, que nesse culto nós possamos Te adorar, Te louvar, Te cultuar. Fica conosco, fala aos nossos corações. Fala, Senhor, em cada coraçãozinho que está aí nessas casas, Senhor. Fala, Senhor, com cada família. Em nome de Jesus, amém. Como vocês viram, crianças, o homem pecou e desobedeceu à ordem do Senhor. E por isso ele ficou distante de Deus. Mas Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho para nos salvar. E assim a gente ficar juntinho dele de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E essa é a história da Páscoa. Jesus chega em Jerusalém, em cima de um jumentinho, e fica muito alegre ao ver todas aquelas pessoas louvando a sua chegada. Diziam: Hosana! Bendito é o rei que vem, em nome do Senhor, e que é o rei de Israel. Aquela multidão estava muito feliz porque Jesus tinha vindo. Jesus era um cara muito legal, todo mundo queria estar perto dele, porque ele fazia milagres, ele curava as pessoas que estavam doentes e ele alimentava o povo. Jesus é o caminho para que a gente esteja mais perto de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por isso, existiam pessoas que não gostavam de Jesus, não gostavam de ouvir as coisas que ele dizia. E por isso, planejavam prendê-lo. Até Judas, um de seus discípulos, amigo de Jesus, o traiu. Pois é, Judas foi até os mestres da lei para poder planejar, bolar um plano para matar Jesus. Jesus amava muito seus discípulos e preparou uma ceia para poder se despedir deles. Jesus preparou uma ceia para mostrar aos seus discípulos algumas coisas importantes. Ele pega o pão e diz: esse é o meu corpo, que precisa ser partido entre vocês. Jesus também pega o vinho e mostra e explica: esse é o vinho, esse é o sangue do Cordeiro perfeito do Senhor, que precisa ser derramado para que todos vocês sejam salvos. Quando ele diz isso, ele está querendo lembrar aos seus discípulos que o sangue tem que ser, é como se fosse a marca de Jesus nas nossas vidas, para que a gente seja salvo do pecado e a morte não nos encontre. Enquanto eles estavam nessa ceia, nessa mesa tão bonita, Jesus os ensinava sobre o amor e disse que a gente tem que amar uns aos outros da mesma forma que ele nos amou. Depois da ceia, Jesus chama seus amigos mais próximos para irem orar com ele no Monte das Oliveiras.
Jesus já estava angustiado, porque sabia que estava chegando a hora dele ser crucificado. Mas ele chama seus amigos para orarem com ele. Mas vocês não acreditam. Eles dormiram. E Jesus até tentou acordá-los, mas ele estava muito angustiado. E aí, bem nessa hora, Um guarda bem grande e fortão chegou para prendê-lo. Foi bem triste. essa parte foi muito triste, porque eles bateram em Jesus, machucaram Jesus, cuspiram nele. Mas os discípulos não conseguiram impedir. E mesmo se Jesus quisesse, ele poderia se salvar dali, porque ele era Deus. Mas ele nos ama tanto que ele se entregou. E então, levaram Jesus para o governador de Roma, um cara chamado Pilatos. Pilatos fez muitas perguntas para Jesus, mas Jesus ficava mudo como um cordeiro. Não respondia. E Pilatos ficava: "Você é o rei dos judeus?" E ele não dizia nada. Pilatos viu que em Jesus não tinha pecado algum e não tinha motivo para ele ser crucificado. Mas o povo estava com o coração tão duro que preferiram libertar um prisioneiro, um bandido, um ladrão, do que soltar Jesus. Então Pilatos, muito pressionado, manda o guarda levar Jesus. Mas Pilatos temia que ele temia muito o povo, mas ele também temia que aquele sangue ficasse na conta dele. Então ele lava as mãos e põe o sangue na conta do povo. Era sexta-feira. Fizeram Jesus carregar uma cruz bem pesada e colocaram uma coroa de espinho nele, pois o chamavam de Rei dos Judeus. E as pessoas gritavam: "Desce daí, cara! Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo." As pessoas que Jesus curou, as pessoas que Jesus libertou, estavam ali agora, zombando dele, no madeiro. E Jesus não disse nenhuma palavra. Ele ficou ali, sofrendo, porque ele nos amava muito. E de repente, tudo ficou escuro. As nuvens choravam no céu, porque Jesus havia morrido. Colocaram o corpo de Jesus numa caverna, vigiada por um guarda grande e forte. No domingo, 3 amigas de Jesus foram na caverna. Estavam bem tristes. Mas chegou um anjinho bem legal e disse: Não tenham medo, Jesus não está mais aqui, ele está vivo. E elas saíram cheias de alegria, espalhando aquela notícia que Jesus estava vivo. Porque elas tinham ficado tão tristes, porque por um instante pareceu que tudo aquilo que elas tinham lutado tinha acabado. Mas Jesus está vivo e essa é a boa nova da Páscoa. Assim está escrito, Cristo tinha que sofrer, ressuscitar entre os mortos no 3º dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seja proclamada em todas as nações, começando em Jerusalém. Agora vocês são testemunhas disso. Jesus está vivo e essa é a mensagem da Páscoa. Ele entregou seu filho para que a gente tivesse vida. E ele morreu e ressuscitou. E agora está vivo. E prometeu que um dia irá voltar. E essa é a história da Páscoa. E essa é a história mais importante de todos os tempos. É a história do Filho de Deus que veio até a terra, se transformou em homem por amor a mim e a você. Alguém precisava pagar por esse preço. E alguém que tinha que ser santo, puro, sem pecados, que nunca errou. Só podia ser o Filho de Deus. E Jesus veio obediente ao seu Pai. E por amor a nós, a mim e a você, sacrificou ali naquela cruz. E eu quero perguntar a você hoje: você já aceitou esse Jesus no seu coração como seu único Salvador?
Só Ele pode salvar a sua vida do pecado. Só Ele pode salvar a sua vida. Só Ele pode salvar o seu coração. Só Ele pode ser o seu verdadeiro Salvador. Então, se você nunca fez isso, vamos fazer isso junto? Eu vou orar e eu queria que você repetisse isso comigo. Papai do céu, muito obrigada pelo teu sacrifício. Muito obrigada, porque o Senhor morreu na cruz, no meu lugar. Mas muito obrigada, Senhor, porque você não morreu só. Você ressuscitou e hoje você está vivo. E eu quero colocar a minha vida e te dizer que eu te aceito como único Senhor e Salvador da minha vida e da minha história. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças!